Então, imaginemos a seguinte situação. Uma discussão acalorada na internet, né? Aí alguém, em vez de responder ao argumento central, vai lá e ataca o caráter da outra pessoa. Ah, o clássico, né? Exatamente. E a gente tende a achar que essa tática é super moderna, tipo, um produto puramente dessa nossa era digital tóxica. Mas, na real, as engrenagens dessa exata interação foram mapeadas e desmontadas por um homem vestindo uma toga na Grécia Antiga, há mais de 2 milênios. Olha, eu confesso que é sempre um choque de realidade perceber o quanto as estruturas do nosso pensamento diário não têm nada de novidade. Totalmente. E, bom, eu sou a anfitriã do nosso mergulho de hoje e eu tô muito animada para a gente começar essa imersão profunda. A nossa missão hoje é justamente decodificar como a humanidade tentou explicar a realidade ao longo dos milênios. E o legal é que a gente vai usar um material incrível para guiar essa conversa, que é aquele famoso resumo de filosofia do perfil ia.resumos, que detalha tudo isso. Porque a filosofia, sabe, ela não é um passatempo poético para quem vive trancado em biblioteca. Aham. Ela é, na verdade, o verdadeiro sistema operacional do nosso pensamento crítico. Perfeito. E a melhor parte de explorar esse material é entender que, por grande parte do início da história, a humanidade operou sobre o que a gente pode chamar de respostas de caixa preta. Como assim, caixa preta? Tipo assim, caiu um raio e incendiou a colheita. Foi a fúria de Zeus. Fim de papo, sabe? Ah, sim. Não tinha espaço para perguntar o mecanismo por trás daquilo. O mito já entregava uma resposta pronta, inquestionável e toda embalada numa narrativa mágica. Mas então, a gente chega num ponto de ruptura, que é a transição do mito para o logos. Olha, essa transição é talvez, assim, o momento mais monumental de toda a história cognitiva humana. E é super importante a gente pontuar que o logos, essa busca pela razão, pelas causas naturais das coisas, não surgiu do nada, né? Não foi um belo dia que o pessoal acordou mais esperto, né? Exato. Houve toda uma mecânica prática por trás. O comércio marítimo se desenvolveu, teve a invenção da moeda, a escrita alfabética e, acima de tudo, o surgimento da polis, que é a cidade-estado grega. E a polis muda as regras do jogo completamente. Porque lá na praça pública, as leis precisavam ser debatidas entre os cidadãos. Não dava mais para justificar um aumento de imposto dizendo, sei lá, Poseidon me mandou cobrar isso de vocês. Não cola, né? Não cola. Era preciso persuadir. Sim, e a persuasão exigia argumentação lógica. Foi nesse terreno que os chamados pré-socráticos começaram a procurar a arché, que seria o princípio fundamental de todas as coisas. Tipo, Tales de Mileto propôs que a base de tudo era a água. E o Heráclito via tudo como fogo, a mudança constante. Isso, eles estavam ali tentando achar o maquinário físico do universo, rejeitando totalmente a caixa preta dos deuses para focar na observação. O que nos leva àquele momento em que o Aristóteles entra em cena. Ele basicamente diz, beleza, gente, estamos usando a razão. Mas a gente precisa de um manual de instruções para ter certeza de que essa razão não está operando com defeito. Perfeito. E aí ele cria a lógica clássica, que é estruturada no silogismo, e no texto base de hoje tem uma explicação fantástica sobre como o nosso cérebro pode ser enganado pela diferença entre o que é validade e o que é verdade. Nossa, e isso é um ponto de confusão tão comum até hoje, porque a lógica do Aristóteles não está preocupada, de início, se o que você está falando é um fato no mundo real. Ela só quer saber se a estrutura do seu pensamento se sustenta. Certo. Tem aquele exemplo clássico, né? Premissa maior, todo peixe voa. Premissa menor, o salmão é um peixe. Conclusão lógica, logo o salmão voa. A estrutura tá perfeita, né? É um argumento perfeitamente válido. Válido, mas inteiramente falso na vida real. O conteúdo não bate com a realidade. Entender essa distinção abre a porta para a gente compreender a retórica e as falácias informais. Ah, as falácias. Sim, que são tipo bugs intencionais que a pessoa insere no discurso para vencer o debate quando a lógica pura não dá conta. E o ad hominem, que a gente citou no começo, que é atacar quem fala, em vez do argumento. Sim, o ataque pessoal. Exato. É um mecanismo de defesa primitivo que o Aristóteles já tinha catalogado lá atrás. E é fascinante notar, lendo o nosso guia, que a lógica não exterminou o mito, né? O pensamento mítico e não crítico não morreu.
ele só mudou de roupa. Ele continua vivo, estruturando teorias da conspiração, táticas de marketing e vários discursos ideológicos de hoje em dia. Com certeza. Mas voltando, com essa ferramenta analítica nas mãos, a filosofia antiga avançou para o próximo nível, porque não bastava mais saber como pensar. A galera precisava debater o que de fato é real. E aí entramos na famosa batalha pelos mundos. Que é o debate que define praticamente tudo que vem depois. De um lado, a gente tem Platão construindo o idealismo. Através daquela alegoria da caverna, ele argumenta que a realidade física que a gente toca e vê é só um teatro de sombras, sabe? O verdadeiro conhecimento para ele estaria no mundo inteligível, o mundo perfeito das ideias e das formas. E a mente só chega lá se desapegando totalmente dos sentidos físicos. E quando a gente ouve isso hoje, a primeira coisa que vem à cabeça é: caramba, o Platão estava basicamente descrevendo o roteiro do filme Matrix. Nossa, sim. É super tentador ir por esse caminho da cultura pop, e funciona bem para visualizar. Mas o texto traz uma diferença crucial de mecanismo aí. Qual seria? No filme, a ilusão é criada de forma ativa por máquinas malignas para escravizar a humanidade, certo? Sim. Para o Platão, a ignorância das pessoas na caverna é meio que passiva. Nós é que nos apegamos às sombras porque elas são confortáveis. A luz da verdade dói pra caramba nos olhos de quem sempre viveu no escuro. Faz todo sentido. E logo em seguida vem o próprio pupilo do Platão, o Aristóteles, e fala: gente, chega de olhar para o céu procurando formas perfeitas. Através do realismo dele, ele argumenta que a essência das coisas não está num plano místico. Ela está embutida na própria matéria. A famosa teoria das 4 causas. Exato, que funciona quase como uma engenharia reversa da realidade, né? Se a gente pegar uma cadeira simples, dá para dissecar ela nessas 4 partes. Isso. A causa material, que é a madeira, a causa formal, que é o formato, design ali da cadeira, a causa eficiente, que é o carpinteiro que fez, e a causa final, que é o propósito primordial dela, ou seja, servir de assento. E essa tentativa super aterrada e mecânica de explicar as coisas funciona maravilhosamente bem para entender mesas, cadeiras, árvores. Mas aí a humanidade logo trombou num problema colossal, né? Como é que se aplica essa mesma precisão lógica para explicar o divino? Aí a coisa muda de figura. E isso joga a gente direto na filosofia medieval, que, aliás, é frequentemente rotulada de forma super injusta como a Idade das Trevas. Sim, o pessoal tem muito preconceito com essa época. Muito. Mas, do ponto de vista do rigor intelectual, foi um período de construção gigantesca. Pensa no desafio monumental que o Tomás de Aquino assumiu na chamada escolástica. Ele simplesmente decidiu que a fé não precisava ser um salto cego no escuro. É uma ambição e tanto. Ele acreditava que ela poderia ser provada através daquela mesma mecânica do Aristóteles. E aí ele formula as famosas 5 vias para provar a existência de Deus. E a lógica que ele usa é de uma engenharia muito fria, muito calculista. Uma das vias que me chama a atenção no material é a do primeiro motor. Perfeita, essa é sensacional. A observação básica dele é que tudo que se move no universo foi empurrado ou movido por uma outra coisa anterior, certo? Certo. E o raciocínio dele continua assim: essa corrente infinita de coisas empurrando outras coisas não pode ir para trás para sempre. Se houvesse um retrocesso infinito, nunca teria rolado uma faísca inicial. E nada estaria se movendo agora. Exatamente. Como as coisas estão se movendo hoje, a lógica pura exige a existência de um primeiro motor imóvel. Tipo, algo que deu o primeiro empurrão sem nunca ter sido empurrado por nada. E a esse primeiro motor, o Aquino chama de Deus. Não tem nada de apelo emocional nisso. Nada, é uma dedução quase matemática. De pensamento, para tentar abrigar a fé e a lógica no mesmo teto, né? E o nível de abstração da galera era tamanho que eles passavam anos debatendo o problema dos universais. Os universais. Eles ficavam questionando se conceitos como a justiça ou a humanidade existem de verdade, flutuando no cosmos de alguma forma, ou se são só sons saindo da nossa garganta, rótulos que a gente inventou por conveniência. Só que toda essa arquitetura medieval super imponente tinha uma vulnerabilidade, sabe? Todo o foco estava em tentar entender Deus ou o cosmos lá fora. E então veio uma virada radical, impulsionada pela revolução científica.
A renascença e a modernidade trazem o antropocentrismo. O ser humano volta para o centro do palco. O olhar se volta totalmente para dentro. E aí surge uma dúvida que eu acho aterrorizante. E se a lógica que a gente usa para medir o mundo estiver rodando no equipamento que veio quebrado de fábrica? E se os nossos próprios olhos estiverem mentindo para a gente? Nossa, sim. É o momento em que a filosofia para de olhar para as estrelas e passa a investigar propriamente. E aí a gente vê uma fratura gigante na epistemologia, né? De um lado, o René Descartes levanta a bandeira do racionalismo, ele aplica aquela dúvida metódica, ele vai desidratando todas as certezas, duvidando dos sentidos, da matemática, se ele está acordado, dormindo. Até não sobrar nada além de uma única rocha inquebrável, né? O fato de que, para duvidar, tem que existir alguém duvidando. Daí que vem a famosa frase: penso, logo existo. Para a turma dele, os racionalistas, nós nascemos já com ideias inatas instaladas na nossa cabeça antes de qualquer experiência. Só que aí, em oposição total a isso, o texto nos apresenta o empirismo britânico do John Locke e do David Hume. Eles rejeitam completamente essa história de ideia inata. Para eles, quando a gente nasce, a mente é uma tábula rasa. E a metáfora da tela em branco funciona muito bem aqui. Para um empirista, a mente de um bebê não tem nenhum esboço escondido. É só através das pinceladas da experiência, de ver as coisas, sentir o toque e a dor, que o conhecimento é pintado ali. Sem experiência, sem conhecimento. Exato. Sem experiência sensorial, você não consegue nem conceber a ideia da cor vermelha ou a ideia abstrata de justiça. Então, para ver se eu peguei bem a analogia moderna para quem está com a gente agora. Os racionalistas achavam que a gente vinha com aplicativos pré-instalados no nosso cérebro, enquanto os empiristas achavam que a gente era um HD totalmente vazio esperando o download da vida. É exatamente isso, é a melhor analogia possível. E esse cabo de guerra durou muito tempo. Pavimentou o iluminismo até que o Immanuel Kant tentou separar essa briga de bar de uma vez por todas. E ele faz isso com uma tacada de gênio, que o pessoal chamou de Revolução Copernicana da Filosofia. Mas o que ele virou de cabeça para baixo na prática? Bom, assim como Copérnico provou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a gente que orbitava o Sol, o Kant propôs uma inversão de perspectiva. Antes, todo mundo achava que a mente era passiva, que ela tinha que se adaptar aos objetos do mundo para entender eles. Tá. O Kant virou o jogo e disse: não, são os objetos que se adaptam à forma como a nossa mente já opera. Ou seja, ele meio que concorda com os dois lados. Ele concorda com os empiristas que os dados brutos vêm de fora, pelos sentidos, mas concorda com os racionalistas que a mente já tem uma estrutura interna para processar tudo isso. Precisamente. Imagina que a mente humana é tipo um par de óculos com lentes permanentemente cor-de-rosa, que já vem colado no nosso rosto desde que a gente nasce. Certo. Tudo vai parecer rosa. Exato. O vermelho ou o rosa não está necessariamente no objeto lá fora, mas na lente através da qual a gente olha. O Kant chamou essas lentes de categorias inatas, como tempo e espaço. Nossa, e isso é brilhante, mas também um pouco desesperador. Porque significa que nós nunca, jamais vamos ter acesso à coisa como ela realmente é lá fora, sem os óculos, o que o Kant chama de númenum, né? Exato, o númeno é inacessível. A gente só tem acesso ao fenômeno, que é essa realidade que já foi traduzida, editada e empacotada pelos limites do nosso cérebro. E isso organizou a filosofia da época de um jeito lindo. Parecia que o iluminismo tinha domado todos os mistérios no mundo. Só que a história não costuma ser gentil com teorias muito arrumadinhas, né? Nos séculos 19 e 20, o mundo prático simplesmente explodiu. Colapsou total. A Revolução Industrial encheu as ruas de fumaça e desigualdade. Logo depois vieram aquelas guerras mundiais super mecanizadas. Toda aquela razão pura do Kant não servia de muita coisa nas trincheiras cheias de lama. A filosofia precisava lidar com estruturas de poder concretas. E é aí que a gente pisa na filosofia contemporânea, que é um período de pura desconstrução. A gente tem o materialismo histórico, de Karl Marx, por exemplo. E falando puramente da estrutura teórica abordada no texto, a inovação dele foi argumentar que não são as ideias que guiam a história,
mas sim a base material, a economia. A tal da infraestrutura. Isso. Ele dizia que o modo como a sociedade produz as coisas determina a superestrutura dela, que engloba as leis, a religião, a cultura. A lógica por trás disso é até bem indireta, né? Se uma civilização inteira depende economicamente, sei lá, do trabalho escravo agrícola, as crenças e a moral dessa civilização vão magicamente evoluir para justificar esse trabalho escravo. A economia puxa as cordinhas e a cultura dança. Bem isso. E, em paralelo a isso, a gente vê o positivismo do Auguste Comte tentando colocar ordem na casa. Ele propôs uma confiança quase cega na ciência, resumida no famoso lema ordem e progresso. Que está na nossa bandeira, inclusive. Mas essa fé cega na racionalidade industrial logo gerou um rebote pesado. A galera percebeu que colocar a razão técnica num pedestal acabava reprimindo as emoções, a dor e os instintos, que também são parte de nós. E aí vem o irracionalismo. Com força total, o Schopenhauer chega e fala que não tem um plano lógico bonitinho regendo o universo, não. Para ele, o que existe é uma vontade cega e irracional de existir, que só gera desejo perpétuo e muito sofrimento. E o Nietzsche vem logo depois metendo o pé na porta, destruindo os valores morais estabelecidos e falando sobre a vontade de poder. Aquele castelo das certezas antigas desmorona completamente. E é nos escombros desse castelo que nasce o existencialismo do Sartre e do Heidegger. E a frase do Sartre resume bem o drama. A existência precede a essência. Tá, vamos conectar isso com a cadeira do Aristóteles que a gente citou lá atrás. A cadeira tem uma essência antes de ser feita. Existe um projeto na cabeça do carpinteiro para ela servir para sentar. Ela tem um propósito dado pelo criador dela. Mas se a existência precede a essência, no nosso caso, significa que a gente é jogado no mundo sem nenhum projeto prévio. A gente não tem manual de fábrica, não tem destino divino pré-marcado. A gente só existe e pronto. Eu não sei, isso me parece absolutamente aterrorizante. E é exaustivo. O Sartre diagnosticou isso como a angústia. É o peso esmagador de ter uma liberdade absoluta. Sem um roteiro escrito, cada um de nós é inteiramente responsável por inventar o próprio sentido do zero. Haja terapia para dar conta, né? Pois é. E, ao mesmo tempo, pensadores da escola de Frankfurt, como Adorno, estavam observando como as massas tentavam fugir dessa angústia toda consumindo os produtos da chamada indústria cultural. A indústria cultural operando como um anestésico gigante. O entretenimento mastigado é entregue pra gente, não pra gente se iluminar, mas para manter o fluxo de consumo e impedir a gente de questionar as coisas. Afinal, é muito mais fácil maratonar uma série do que encarar a angústia da liberdade. Perfeito. Todas essas correntes, passando pelo pós-modernismo do Foucault, que, aliás, mostrou muito bem como certos discursos de verdade são, na real, ferramentas de controle, formam a teia supercomplexa do pensamento ocidental contemporâneo. E essa palavra, ocidental, é a ponte perfeita para a nossa próxima fronteira. Porque nós passamos toda essa nossa jornada até aqui mapeando minuciosamente as salas e os porões do pensamento humano, só para chegar no final e perceber que o mapa inteiro cobria só um bairro pequeno do planeta. É verdade. Expandir esse escopo é vital se a gente quiser compreender a totalidade da experiência humana. A tradição filosófica oriental, por exemplo, lá no material, oferece sistemas hipercomplexos que partem de premissas totalmente diferentes da Grécia. O confucionismo não estava nem aí para a matéria invisível do cosmos. Ele focava numa rede super pragmática de ética social, né? Sim, foco na ordem. E tem o taoísmo também. Que fala sobre fluir com a natureza, aquela ideia de não ação. Que não é ficar parado, mas sim nadar a favor da correnteza da vida, em vez de tentar dobrar o rio na marra. E claro, o budismo, trabalhando a desconstrução do nosso próprio ego como forma de superar o sofrimento. Mas não é só olhar para o Oriente que importa agora. O pensamento contemporâneo precisa encarar suas exclusões históricas. E é aqui que brilha o pensamento decolonial, com intelectuais de peso como Aníbal Quixano, Walter Mignolo e o Frantz Fanon. A tese central deles é que o projeto colonial não foi só econômico ou de território. Ele precisou de uma dominação intelectual para funcionar. Sim,
O material mostra de forma super clara como a imposição de que só o pensamento europeu era racional serviu ativamente para apagar os saberes que não se encaixavam ali. Afinal, estabelecer um monopólio sobre o que é verdade é sempre o primeiro passo para o controle político, né? Sem dúvida. E isso nos leva diretamente à filosofia ameríndia, trazendo vozes essenciais de pensadores indígenas de hoje, como o Ailton Krenak. E olha, a profundidade disso não é só uma questão de resistência cultural, é uma quebra completa da premissa mais básica da filosofia moderna. Porque desde lá do Descartes a gente vem operando com uma divisão cirúrgica na cabeça. De um lado está o ser humano, a mente pensante, do outro lado está a natureza, o recurso bruto a ser extraído, e a perspectiva ameríndia simplesmente pulveriza essa fronteira. Total. A ancestralidade e a ligação com a terra não são metáforas para eles. A separação entre nós e a natureza é que é vista como uma ilusão destrutiva. Se a gente imaginar uma rede ecológica moderna, conectando a floresta toda pelo subsolo, o humano não é o cara de fora olhando a floresta. O humano é uma extensão da floresta pensando em si mesma. E sob essa lente, ir lá e poluir um rio não é um dano ambiental, é automutilação pura. Exato. Cada uma dessas correntes diferentes oferece um par daquelas lentes do Kant bem diferente para a gente usar. É uma jornada em tanto. Nós saímos do caos mágico e desembocamos na razão pura de Tales, tentamos fugir das sombras da caverna platônica, vimos Tomás de Aquinos a engenharia pesada para provar o divino, implodimos tudo com a dúvida do Descartes e depois sofremos com a angústia do Sartre. E fomos salvos pelo gongo no final, né? Pois é, até percebermos com os pensadores decoloniais e ameríndios que a nossa desconexão ocidental da natureza foi, na verdade, uma falha de design o tempo todo. Mas, para fechar, eu quero soltar uma provocação final aqui, muito ancorada em tudo que a gente falou sobre como o conhecimento evoluiu. Tem uma coisa que exige uma reflexão imediata sobre o mundo que a gente vive hoje. Opa, manda ver. Onde foi que a gente falhou em aprender com tudo isso? Então, lembra como essa jornada toda começou? A humanidade rejeitou o mito, rejeitou a tal da caixa preta inquestionável dos deuses. A gente inventou a lógica lá na Grécia justamente porque a gente queria ver as engrenagens funcionando. A gente queria transparência no como e no porquê. A clareza do logos vencendo a superstição. Exato. Mas aí vamos olhar para o nosso avanço de agora com os algoritmos e as inteligências artificiais. Cada vez mais, a gente está entregando decisões essenciais, diagnóstico de saúde, mercado financeiro, até decisões judiciais para redes neurais gigantescas. Que tenham uma lógica interna tão complexa que ninguém entende mais. Exatamente. Fica matematicamente indecifrável para a mente humana. O processo de decisão voltou a ser invisível. A gente criou uma caixa preta nova, uma máquina solta um resultado ali e a gente aceita porque, bom, o algoritmo concluiu. A gente não entende o caminho lá dentro. Se a grande vitória intelectual do ser humano foi destruir o mistério de Zeus para exigir a lógica transparente, será que essa nossa adoração pela tecnologia não botou a gente de volta na estaca zero? A gente está aceitando as respostas desses novos deuses algorítmicos com a mesma passividade que um grego antigo aceitava um raio vindo do céu. Nossa, isso é muito real. A gente abandonou o Olimpo só para construir um panteão inteirinho nos servidores da nuvem. Isso prova que as engrenagens da filosofia não estão pegando poeira aí em nenhum museu. Elas estão rodando a milhão, movendo as nossas decisões modernas de um jeito bem claro. Tá tudo aí, rodando em segundo plano. Bom, a gente deixa então o convite para que todo mundo que está acompanhando continue com esse impulso de destampar as caixas pretas da vida e questionar a origem das nossas certezas. Muito obrigada a todos, continuemos mergulhando e até a próxima.